Gratidão ao nosso Deus por mais uma tarde, o programa Gerenciando Riscos, aqui nos estúdios da Web Metrópole, hoje, 26 de fevereiro, precisamente 18h09. Mas o programa Gerenciando Riscos, com mais um episódio, com as donas da SST, Patrícia Rodrigues e Vaneide Neta, hoje trazendo mais uma novidade para vocês. E com o apoio dos nossos patrocinadores, a Ícone Consultoria, Protifer, Laboclean, Ponto do Piso, Vaneide Neta Soluções Empresariais. Daqui a pouco eu falo compassadamente tudo para vocês. Mas agora está com a palavra a nossa dona da SST, Patrícia Rodrigues. Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Prazer estar mais uma vez aqui no programa Gerenciando Riscos. É isso aí, eu e Vaneide Neta, aqui compartilhando mais um programa. E hoje um tema super especial, a gestão da ISO 45001, com a minha amiga professora Sandra Rocha, que já está aqui, olha, participando do nosso programa, que é a segunda vez que ela está participando, e nós temos muitas novidades para poder informar ao nosso público querido, certo? Um grande abraço a todos vocês que acompanham o nosso programa Gerenciando Risco no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Deixa eu fazer a apresentação da nossa convidada de hoje. Vaneide. A nossa convidada de hoje, ela que é professora do IFES, mentora, coach, palestrante, analista comportamental, palestrante também. Consultora e auditora das normas ISO. O nome dela é Sandra Rocha. Mais uma vez, já veio aqui, né, no Gerenciando Risco, mas não foi com as donas da SST. Então, seja bem-vinda, Sandra. E a Patrícia Rodrigues hoje está cheia de perguntas, porque todo mundo quer saber o que é as normas ISO, o que significa. De onde veio, De onde veio, como foi criada e qual a importância dessas normas nas empresas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, de vocês para estar aqui falando de uma das minhas maiores paixões, que são as normas ISO, em especial a norma ISO 45001, que traz os requisitos para implantação e certificação do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho. E por que é o meu mimo, a ISO 45001? Porque simplesmente a empresa que implementa um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, ela tem um resultado direto na redução de acidentes e de doenças ocupacionais, ou seja, com a preservação da vida. Maravilha. Parabéns já por esse mimo. Então, tudo a ver, nós três nessa bancada, a dona da SST, Patrícia Rodrigues, que ela faz a gestão de segurança do trabalho. Eu, que sou a outra dona da SST, que faço a saúde ocupacional nas empresas, trazendo todo o diferencial da saúde ocupacional para você, empresário. E a Sandra, que chegou aqui com essa novidade, que é a ISO. Eu suponho que seja um controle de qualidade na segurança do trabalho, mas eu não entendo muito da ISO ainda. Mas ela vai contar tudo para a gente nessa tarde. E a Patrícia Rodrigues, que já está por dentro do assunto, vai fazer as perguntas específicas. Pois é, então, Sandra, vamos lá. De acordo com a necessidade que nós temos de manter esse sistema de gestão vivo, tá? Precisamos, assim, identificar, primeiro passo que precisamos realizar nas empresas se dá através da percepção. Então, na sua visão, por que existe ainda hoje dificuldades para que exista uma percepção de risco eficiente nas pessoas que fazem gestão de riscos? Olha só, infelizmente nós temos, na grande parte das empresas, uma cultura imediatista. Essa questão da cultura né? mesmo. A cultura imediatista. O que é que está faltando, na sua opinião? A cultura de remediar ao invés de prevenir. Né? E a ISO 45001 vem trazendo justamente isso, porque um dos principais requisitos, o 6.1 da parte de planejamento da implantação de um sistema de gestão de SST, é a identificação dos perigos, riscos e oportunidades. Então, qual a grande
a grande diferença que existe nas empresas que implementam a ISO 45001 e as que não implementam. Geralmente, as empresas, quando têm alguma percepção de risco, implementam a identificação dos perigos e riscos, mas não olham para aquilo para as oportunidades. No caso, o que é uma oportunidade? É um risco que traz um impacto positivo para a organização. E muitas vezes, a gente só olhar para aquilo que pode dar errado, a gente deixa passar grandes oportunidades se olharmos para aquilo que pode dar certo. O que é que eu posso implementar? E apostar que realmente, num determinado período, aquele objetivo será atendido, não é isso? Exatamente. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a ter algo sistematizado, implementado, que tem controles, que fazem a verificação, análise e verificação dos resultados, implementam as melhorias e quando querem a certificação, certifica isso. Então, anualmente você vai ter uma auditoria externa dos órgãos certificadores e dentro da empresa as auditorias internas. Então, tudo isso fica sob o controle. Não é que a empresa não vai cometer algum erro ou não vai ter falhas, mas são tudo controlado. A partir do momento que você identifica uma não conformidade, essa não conformidade ela é tratada, ela é verificada a eficácia das ações implementadas e, com isso, o sistema faz acontecer o quê? A melhoria contínua. É isso que as empresas precisam entender, né? Que todas essas normas é para o bem da empresa e não somente porque eles só pensam para a evolução, nos lucros, né? A evolução nos gastos. Dessa questão de custos, né? Que muita gente reclama das questões de controles por conta do preço, para que a gente possa assim recomendar equipamentos de qualidade e prestações de serviço, que inclusive a norma ela fala um pouco disso, né? De que nós temos que ter muito cuidado com quem fornece produtos e serviços para a organização, né? Porque tem um trecho aqui no livro que fala sobre isso. Tem um requisito. Tratamento ideal para o fornecimento de atividades. Tem o requisito da que norma. Pode impactar no processo organizacional, né? São dois totalmente. Eu vi, né? eu vi Primeiramente, tem um conceito de trabalhador na visão da ISO 45001, toda aquela pessoa que trabalha diretamente ou em nome da organização. Então, tudo que a ISO, os requisitos da norma ISO 45001 traz para ser implementado pela organização para o trabalhador, não é o trabalhador apenas direto. Ou seja, a ISO não faz distinção. Ela leva para o trabalhador direto, sim, mas também para aquele trabalhador, para aquele colaborador que trabalha em nome da empresa. Então, se a empresa contrata uma empresa terceirizada que vem com os trabalhadores para estar lá, vai executar uma atividade. A ISO obriga, né? Assim, se ela quer a certificação, ela tem que cumprir os requisitos, são obrigatórios. Ela exige que aquela empresa, ela conheça a empresa que está implementando o sistema de gestão e que contratou, a contratante, que ela passe quais são os procedimentos, se não os dela, mas ela exija que a outra empresa tenha os procedimentos, tenha os treinamentos e estejam alinhados com os seus procedimentos. Então, tem todo esse controle. Eu diria que tem 2 pontos muito importantes para uma empresa que decide implementar o sistema de gestão. Certo. Primeiro é essa questão, né, da terceirização. Os objetivos e quem estarão à frente dessas prestações de serviço. E assim, tem um desafio muito grande, que é justamente o que vocês começaram a falar, o custo. Na verdade, eu não olho como custo, eu diria que o investimento. Porque empresas que tomam a decisão de implementar um sistema de gestão, de acordo com a ISO 45001, por exemplo, ela vai 90% dos requisitos da norma são preventivos, né? Então, é aquela máxima, é melhor prevenir do que remediar. Então, aquilo que parece um custo, vai ter um custo, claro que vai ter, de uma certificação, de auditoria, mas o benefício que vem em você prevenir acidente, em você prevenir doenças ocupacionais, processos por conta de autuação, por você não estar cumprindo com seus requisitos legais. Então, tudo isso, quando vai colocar na balança,
não é custo, é um investimento. E esse podcast que está acontecendo aqui hoje é de suma importância para as empresas que querem preservar a segurança do trabalho dos seus colaboradores. Saúde e segurança. E trazer qualidade, Isso. não só qualidade de vida, mas qualidade em todos os processos. Em todos os processos. Da prestação de serviço que ela exerce na sociedade. Exatamente. E isso só entende quem gosta de oferecer o que é melhor para o seu cliente e para os seus colaboradores. É todo o processo. É verdade. Cliente, colaborador, a empresa fica com controle de qualidade e um trabalho excelente. Oferece precisa ser acompanhado, né? A todo tempo. E é um processo que também tem requisitos na norma que vai tratar da cultura. O que nós começamos a falar hoje. Né? Então, a empresa vai ter que, para implantar a ISO, trabalhar a cultura de segurança. Né? Então, como você falou, a qualidade. Não é apenas a qualidade de vida do ponto de vista de saúde e segurança do trabalho, mas a qualidade dos processos. Porque a norma vai exigir que você tenha procedimentos, que você treine, que o seu funcionário cumpra com aquele procedimento. Vão ter a identificação dos perigos, dos riscos, das oportunidades, que inclusive tem até redução de custo, inclusive na implementação, por exemplo, da NR01, do Programa de Gerenciamento de Riscos, do PGR. Lá no item 15, alguma coisa, que eu não lembro de cabeça, tem dizendo assim, a empresa precisa implementar e a cada 3 anos fazer a revisão. Se nenhuma das condições que tem lá não ocorrerem, né? Que se ocorrer um acidente, qualquer questão disso, ela tem que revisar imediatamente. Se tiver tudo ok, a cada 3 anos faz uma revisão geral. Mas se a empresa tiver implementado um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, essa obrigatoriedade cai para 2 anos. Um bom empresário, quando coloca isso na ponta do lápis, já tem uma economia aí de custo grandemente. Porque isso leva conhecimento de prevenção para dentro da empresa, para que a sua equipe tenha todos os cuidados, né? E até, como você fala, a redução de gastos excessivos. Redução de custo, evitar autuações, porque tem toda a conscientização. Notificações. Doenças, indenizações trabalhistas. Porque essas normas trazem toda a conscientização, né? Não só para a empresa, mas para toda a equipe. E isso traz... E de todo o processo e a cadeia de valor, como a própria Patrícia falou. O terceirizado, ele, a partir do momento que tem processos interligados que foi contratado, passa a ser responsabilidade da empresa, né, a contratante. Então, quando ela tem no requisito mesmo lá, quando o visitante entra, Sandra, nós temos que ter cuidado até com o visitante. Sim, a partir do momento que o visitante está ali dentro da empresa, é responsabilidade da empresa pela segurança daquele visitante. E isso essa norma ela foi publicada em 2018, tá? E ela já trouxe a questão do bullying, do assédio, tudo isso já está sendo inserido, contemplado dentro dos requisitos da ISO 45001. Importantíssimo, porque... Só benefícios. Isso, até porque a CIPA, ela participa de maneira constante de ações que possam trazer identificações de assédio de várias naturezas. Assédio. E ela precisa registrar para tratar a situação. Aí esse tratamento, quando a empresa tem um sistema de gestão, ele vai ser feito seguindo o PDCA, né? Vai ter um planejamento, vai ter o tratamento, avaliação da eficácia e melhoria contínua. Sandra, como é que a empresa sabe que ela precisa da ISO? Ela não tem... Todas as empresas, a gente sabe que todas precisam. Vamos falar na linguagem do empresário. Você quer ter produtividade? Você quer ter redução de custo? Você quer ter continuidade das suas operações? Quer evitar acidentes de trabalho? Você quer ter que sua empresa seja vista como uma empresa que cuida da saúde e segurança do trabalhador?
então implemente a ISO 45001. E se tiver dificuldade, eu hoje aqui falando um pouquinho, né, do meu livro que eu acabei de lançar agora em dezembro de Vamos lá. 2023, Vai ter sorteio, viu? né? A ISO 45001, Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, ISO 45001, um guia prático e objetivo Excepcional. para implantação e certificação do seu sistema de gestão. Então, eu vejo muita gente falar que é complicado, é burocracia. Não, gente, é porque vocês nunca acessaram um guia prático e objetivo. Então, Muito. É mais um serviço de qualidade para a gente estar para os profissionais adquirirem. É importantíssimo. Tá? E aí eu... É de grande relevância mesmo. Para quem faz sistema de gestão. O sistema ISO, ele entra dentro das normas da segurança do trabalho? Completamente. Tem 3 requisitos na norma ISO 45001 que trata de requisitos legais. Né? Um que obriga que a empresa se comprometa em cumpri-los, outro que exige que a empresa tenha a relação do que é aplicável ao seu negócio e mantenha esses requisitos atualizados, e um outro requisito que exige que a empresa periodicamente avalie se está atendendo os requisitos legais aplicáveis. Então, não tem como uma empresa que tem a certificação ISO dificilmente vai estar deixando de cumprir os seus regulamentos. Acompanhar esse processo que ela está falando. Depois da implementação da ISO na empresa, como é esse acompanhamento? De quanto em quanto tempo? Quais são as ações? Depende muito da estratégia da empresa. Muitas empresas implementam a ISO 45001, mas não buscam a certificação. Né? A certificação é um reconhecimento. A ISO 45001 é uma norma internacional, certo? E quando a empresa quer esse reconhecimento, ela busca a certificação, contrata um organismo certificador independente que vem, faz auditoria e emite o certificado. E a cada ano ela volta para poder fazer auditoria de manutenção. E internamente existe a empresa que define a periodicidade, as auditorias internas. E toda essa auditoria ela vai avaliar todos os requisitos do sistema de gestão. E como eu falei, a norma ISO 45001 ela é baseada no PDCA, que é planejar, fazer, verificar e agir corretivamente e de melhoria contínua, promovendo a melhoria contínua. Nesse caso, é a empresa que determina de quanto em quanto tempo quer que a auditora vá? Todo ano, quando ela contrata, o ciclo de certificação de qualquer norma ISO, tanto de qualidade, de cada... São 3 anos. No contrato já é previsto. Você contrata a certificadora e o ciclo de certificação, o certificado é válido por 3 anos. Então, faz uma auditoria hoje, a cada ano existe a auditoria chamada de manutenção. E ao final do 3º ano, a empresa, aquele certificado perde a validade e ela faz auditoria de recertificação, recebe um novo certificado e continua dessa mesma forma. Isso. Sandra, vamos falar um pouquinho da seleção do escopo, né? Para que a empresa possa fazer o seu sistema de certificação. Existe a possibilidade dela ter mais de um escopo? Muitas pessoas têm essa dúvida. Olha só. O que é que você me diz sobre isso? Essa questão do escopo, nós temos a base... Vamos explicar o que é o escopo público, escopo, né? É a delimitação... Primeiro, o que é o escopo? É a delimitação da empresa onde o sistema de gestão vai ser implementado, tá? Só que muita gente... Isso é realmente um ponto bem crítico na hora que a empresa define. O que é que acontece? A base da ISO 45001 é a ISO 9001, que traz os requisitos de um sistema de gestão da qualidade. Eu costumo falar para os meus alunos que a ISO 9001 é uma norma mãe. É o início, certo? Né? Então, a ISO 9001 é muito comum chegar numa empresa e dizer assim, eu vou implementar só o meu processo de produção desse produto específico, que é meu carro-chefe. Sim. E aí nós avaliamos quais são os processos que têm interação e o escopo vai ser aquela linha de produção, aquela área da produção daquele determinado produto. Tem a escolha também. Ok. Então, na ISO 9001, é comum uma grande empresa ou até uma empresa que quer dar um passo de cada vez
certificar, definir o escopo, processos específicos. Só que quando a gente vai tratar de saúde e segurança do trabalho, tem como a gente dizer que eu vou cuidar da saúde e segurança do trabalho dessa parte da empresa e não vou cuidar da outra? Não tem como. Não tem como eu dizer que eu vou tratar apenas da saúde e segurança do meu trabalhador direto. Por quê? Porque os processos de saúde e segurança do trabalho não tem como a gente colocar uma redoma aqui. Conjunto, né? Então, Eles andam integrados. você tem só jeito. pode, uma empresa, se ela tem uma unidade e outra unidade diferentes, em prédios diferentes, que as operações são independentes, ela pode definir o escopo dela apenas da matriz ou apenas de uma filial, mas quando dentro de uma unidade, e essa mesma estratégia acontece na ISO 14001 de meio ambiente, que não tem como a gente dizer que eu só vou cuidar do ar que a gente respira aqui nesse processo. Isso não não tem existe. isso. Então, o escopo vai muito nas delimitações dos processos. Se a empresa é estritamente dentro de um prédio, tudo bem, vão ser aqueles processos que ocorrem ali. Mas como uma distribuidora de energia, por exemplo, tem como dizer que o escopo é apenas os processos da sede? Não. Tem toda a Porque logística. você não tem como elas dividir, Evitar. vai ser toda a área de concessão. Porque o trabalhador, independente de estar interno ou estar externo, está trabalhando em nome da empresa e está executando processos da empresa. Então, para a saúde e segurança do trabalho e para o meio ambiente, existe realmente essa polêmica em relação à definição do escopo. E que tem que ter realmente muito cuidado, porque diferente da 9001, que tem como a gente dizer, eu vou certificar esse processo e apenas os processos que têm interação direta. Na saúde e segurança do trabalho, não, e no meio ambiente também não. Perfeito. Olha aí, maravilha, É uma hein, explicação gente? maravilhosa. Olha, você está acompanhando o programa Gerenciando Riscos aqui com as donas da SST, o Ivaneide Neta e Sandra Rocha. Tá vendo, gente? Quanta coisa, Quem não sabia o significado quanta de coisa ISO, importante aqui que Sandra está falando Da para a gente ISO, implantar né? nas empresas. mais um serviço Olha, da segurança, né? Nossa, faz parte. Sandra, existem possibilidades das mais diversas para que nós possamos tratar não conformidades. Então, o PGR, quando ele foi implantado, substituindo o PPRA, algumas mudanças foram implementadas para que nós assim garantíssemos esse processo de gestão funcionando adequadamente. E um deles é a gestão de emergências. Né? Então, nós chegamos nas empresas e, infelizmente, nós encontramos ainda algumas dificuldades para que nós tenhamos assim, o reconhecimento se existe ou se não existe a implementação. E daí nós precisamos orientar já no PGR como deverá ser assim avaliado. Então, fala um pouquinho do requisito ligado à emergência dentro da ISO 45001, porque existem cursos que nós poderemos recomendar também que garantem a gestão de emergências, né? Fala um pouquinho sobre essa gestão. O requisito da norma, o procedimento existe de emergências. o requisito, a seção 8 da norma, operação, ela é dividida em 2 requisitos. O primeiro é o planejamento operacional, que vem todo da parte de implementação dos controles planejados, enfim. Sim. E o 8.2, implementação, fala diretamente de resposta à emergência. Então, quando eu disse, quase agora, que a norma traz quase que praticamente 90% dos requisitos da norma é prevenindo, é buscando a prevenção, mas ela também se preocupa. E se acontecer, querendo ou não, são riscos. Riscos não existe probabilidade zero. Por melhor que a empresa seja, por mais controle que implemente, com o sistema de gestão, mas vai existir, eu gosto de brincar com os meus alunos, um cabelinho de sapo de probabilidade do acidente acontecer, por exemplo. Sim. Então, a norma pensa nisso também. Então, existe o requisito 8.2, que exige que a empresa estabeleça um plano de emergência, faça todo o treinamento, as simulações, e ele ainda diz assim,
houve um acidente, houve uma simulação, o plano de emergência precisa ser revisto, treinado e tudo isso precisa ser documentado. Verdade. Tá? Então, o requisito 8.2 da norma trata exatamente sobre isso. E fazendo um paralelo com o planejamento de risco que você falou, Isso, o PGR, lá no PGR, como você mesmo falou, Patrícia, diz o quê? Que tem que ser prevista situações de emergência. Na norma ISO, no 6.1 da norma, da seção 6 planejamento, ela vai dizer que para você identificar seus perigos, seus riscos e suas oportunidades, perigos, riscos e oportunidades, você tem que pensar nos 3 tipos de situação. Situação normal, que é a rotina da empresa. Sim. Situação anormal, que não é, que foge do contexto. Eu gosto de dar um exemplo bem simples de dizer o que é a definição de uma situação anormal. Você é uma empresa de fabricação de chuveiro elétrico e você está com uma obra construindo a portaria de entrada do seu prédio, da sua indústria. A indústria é uma construtora? Não, é uma fábrica de chuveiro elétrico. Então, aquela atividade de construção daquela guarita não vai ser uma atividade da rotina da empresa. É uma situação, não é emergência, mas não é normal, é uma situação anormal. Então, e além da situação normal que tem que ser previstos os perigos, riscos e oportunidades, as situações anormais, mesmo que transitórias por um período de tempo, e as situações de emergência. Então, tem que fazer todo o planejamento de perigos, riscos e oportunidades relacionados também à situação de emergência, e lá no 8. Isso na seção 6, no 6.1, e lá no 8.2 vai exigir a implementação desse todo esse planejamento das situações de emergência. Verdade. E a guarita também é um setor de risco. Quando eu imagino, olha, vamos fazer gestão de SST, nós temos o procedimento de ações emergenciais a ser implantado, implementado, testado, para ver se realmente funciona. Você tem algum conhecimento nessa sua vivência no mundo da gestão de SGI a respeito de alguma situação, Sandra, que foi necessário um tratamento de resolução de tratamento de não conformidade por causa, por exemplo, de algo que não deu certo nessas ações emergenciais? Porque, assim, a gente pode estar fazendo um planejamento de uma simulação e acontecer uma necessidade de usar um outro procedimento, que seria o de análise de acidentes e incidentes. Olha só, a norma, é possível, né? A seção 10 da norma é a seção, tem o requisito 10.2 que fala não conformidade e acidente. Ou seja, ela fala de como tem que ser tratado as não conformidades. E nós podemos... Por que, Sandra, ela coloca não conformidade e acidente? Porque, especificamente na saúde e segurança do trabalho, nós existem regulamentações, requisitos legais, que estabelecem regras que precisam ser seguidas na análise de acidente. Né? Na análise, no tratamento daquela... Você já analisou algum caso dessa natureza? Já teve. Eu participei na visão de gestão, sim. Então, mas por que a norma separa? Na verdade, um acidente é uma não conformidade, mas ela só separa porque pode acontecer daquela empresa ter... Para seguir o requisito legal, tem um procedimento específico de análise de acidente, análise e tratamento, né? E no caso de todas as outras não conformidades que aconteçam nos processos, aí a empresa pode determinar um procedimento de tratamento de não conformidade mais simples e objetivo e que vai tratar aquela não conformidade seguindo uma sequência. E se ela tiver, como você falou aí, sistema de gestão integrado, um sistema de gestão integrado, ela vai ter um processo e uma sistemática única de tratamento de não conformidade. E aí, no caso, ela pode usar essa sistemática para tratar o acidente, que não deixa de ser uma não conformidade?
Pode, mas aí ela tem que se verificar para não deixar de cumprir algum requisito legal, trazendo esse requisito legal para dentro da sistemática, e aí vai tratar tudo de não conformidade. Então, Perfeito. respondendo a sua pergunta, existe alguma experiência minha, um próprio procedimento, um próprio simulado que previu lá as ações e na hora de fazer o simulado não cumpriu. Porque a norma Eu cumpri uma parte do procedimento. do que estava previsto para fazer o simulado. Entendeu? Porque o requisito 8.2 exige que mesmo depois de um simulado, por exemplo, o plano de emergência seja, os procedimentos de emergência, ou plano de emergência, como queira chamar, sejam revisados. Porque quando nós estamos numa emergência, num simulado, nem sempre se cumpre. Então, por exemplo, é o que mais é básico. Quando ouvir o sinal de emergência, saia, deixe o local e não se preocupe de levar nada. Quantas vezes, Patrícia, nesses tantos anos aí de experiência, você viu ter um simulado e até situações de emergências reais, e a pessoa chegar 5 minutos depois porque foi pegar a bolsa, porque foi pegar o celular. Então, isso é uma situação de não conformidade dentro daquele processo de simulado e que vai ser tratado de acordo com a sistemática definida pela empresa dentro do sistema de gestão. Se no simulado eles já fazem Olha só, isso. como tudo está casando com o sistema completo, que envolve também o SGQ, que é o Sistema de Gestão de Qualidade. Até porque nós precisamos controlar os documentos, não é, Sandra? E nada pode ficar de fora com relação aos objetivos que devem ser atingidos. Tudo ligado. Não é? E as empresas precisam ter consciência disso, né, também. E assim, quando uma empresa ela implementa a norma-mãe que eu falei, né, a ISO 9001, praticamente todos os procedimentos que a gente chama de procedimento de gestão, que são aqueles procedimentos que a norma exige, vão poder ser utilizados nos outros sistemas de gestão que ela decida implementar, como a ISO 45001. Então, quando a empresa implementa a ISO 9001 e decide implementar a ISO 45001, toda a parte de procedimento de gestão é única, a sistemática é única, vai ser tudo utilizado, então você já vai ter meio caminho andado, boa parte dos procedimentos das sistemáticas já vão ter sido criadas, e aí você vai apenas eu costumo dizer nas minhas aulas, colocar o chapéu da segurança. O que estava com o chapéu da qualidade, você vai tirar e colocar o chapéu da segurança e adequar ao olhar de saúde e segurança do trabalho, ou meio ambiente, qualquer que seja o sistema de gestão que compõe o sistema de gestão integrado. E o bom é que leva o conhecimento todo para essa área de segurança do trabalho, né? Completo. A prevenção de acidentes, a prevenção Sandra, de doenças, seria possível citar um procedimento bem básico voltado ao controle dos exames médicos? Olha só. Já que Vandeide Neto aqui trabalha com saúde ocupacional, muitas empresas têm dificuldades para controlar os atestados de saúde. Olha só, eu falei aqui, como né? Como é que você tem visto essa oportunidade de melhoria que as que não enxergaram ainda podem chegar lá? Olha só, quando a gente vai implementar um sistema de gestão a ISO 45001 numa empresa, que tem muito, né? Numa empresa, a primeira coisa que a gente tem, se a empresa já tem a ISO 9001, ela já vai ter os processos lá definidos, mapeados, nós partimos disso. Se a empresa não tem, a primeira coisa que temos que ter, uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é ter os processos. E em cima desses processos, ter os processos definidos e mapeados. E dentro desse processo, o processo de saúde, segurança, o processo de saúde ocupacional é um processo. Vai ter que ter os procedimentos definidos, executados, e numa auditoria interna, ela não quer dizer que um processo da área de saúde ocupacional e um processo de manutenção. É processo. Se está dentro da empresa... Se está dentro da empresa, faz parte do escopo, tem que ser definido, mapeado, e numa auditoria você tem que mostrar que tem o procedimento, que o procedimento foi executado conforme planejado e seguir o PDCA.
Com todas Olha, as normas de qualidade e sendo tudo mais, né? atendidas devidamente. Sandra, sobre a auditoria interna, existe essa previsão. Então, numa organização, quantas pessoas, em média, podem fazer parte desse trabalho de serem auditores internos? Como ser, ou melhor, como ser um auditor interno? Precisa fazer o quê a empresa para poder organizar um grupo para serem auditores internos? Qual o tipo de empresa? Os Olha só, funcionários, é isso que ela vai eu explicar. diria Ela vai que explicar todo isso. profissional que tem a oportunidade de ser auditor interno, Qualquer um pode ser? qualquer um, o que é que Ó. acontece? Eu vou lhe explicar aqui Explique rapidamente. como ser um auditor interno. Existe um requisito na ISO 45001 e nas 3 ISOs que compõem o SGI, que é o 6.2, o 9.2, que é a auditoria interna. Então, a própria norma exige que, com frequência, de forma periódica, a empresa implemente, estabeleça um plano de auditoria, um programa de auditoria e realize auditoria com frequência. E ela precisa manter a independência, certo? E essa auditoria interna, ela é feita, uma empresa tem 2 opções. Ou ela treina os seus trabalhadores, que é geralmente nas minhas consultorias, eu oriento que você treine e capacite o seu colaborador, para ser auditor interno, porque o conhecimento fica dentro da empresa e ele vai estar diretamente melhorando seus processos na rotina. E o que é que precisa para ser auditor interno? Existe uma norma que é a ISO 19011 de 2018 também, que ela não é uma norma certificável, ela traz diretrizes para o sucesso de uma auditoria de sistema de gestão, independente de ser interna ou externa, segue por isso. Então, um auditor interno, ele não precisa ter curso superior, nada. Ele precisa ter a formação de auditor interno naquela norma que ele vai ser auditor interno. Por exemplo, a gente está falando da ISO 45001. Então, a pessoa precisa... tem que ser do SESMIT? Qual a carga horária de treinamento de auditor interno só na ISO 45001? Olha só, não tem como ideal. em torno, no mínimo, pelo menos de 16 horas. Por quê? Olha, Não é importante, apenas você não vai fazer apenas a parte da ISO 19011, que trata de auditoria de formação, todas as diretrizes para se fazer auditoria interna, auditoria de sistema de gestão. Mas você, para ser auditor interno da ISO 45001, você tem que conhecer a ISO 45001. Você precisa ser do SESMIT? Não. Eu sou engenheira de segurança, mas eu sou auditora, antes até de ser engenheira de segurança, eu já sou auditora interna. Eu tenho 20 anos de experiência com auditoria interna e também de auditoria externa, né? Eu sou auditora da BNT, sou auditora da Bureau Veritas, em SGI. Sim. Então, a pessoa pode ser do RH, pode ser da manutenção, pode ser da área de manutenção predial, qualquer área. Qual é a exigência? Que você tenha a formação do curso de interpretação da norma que você vai ser auditor interno, no caso aqui a ISO 45001, por exemplo, a interpretação e a formação de auditor interno, que é de acordo com a ISO 19011. E a empresa, o requisito 9.2 exige que a empresa estabeleça seu procedimento, né, seu programa de auditoria. Então, a empresa pode colocar alguns outros requisitos? Pode. Por exemplo, numa empresa que eu já trabalhei, se você tinha que ter essa formação que eu lhe disse, certo, né? Mas se você passasse mais de 3 ciclos de auditoria interna sem atuar como auditor interno, você precisava passar novamente pela formação para poder voltar a atuar. Assim. Mas isso é um requisito interno que a empresa decidiu. O que é exigido é ter conhecimento na norma, né, ter o curso de interpretação e formação de auditor interno. Qual é a carga horária? Geralmente eu também sou treinadora dessas 3 normas, né? Então, o curso de formação de auditor interno da ISO 45001, geralmente o de SGI, por exemplo, que envolve as 3 normas mais a formação de auditor interno de SGI, são 40 horas. Então, para uma norma só, eu diria
que 24 horas, 16 horas para interpretação e, no mínimo, 8 horas para a parte específica de formação do auditor interno, no mínimo. Então, entre 24, 32 horas, no mínimo 24 horas seria aceitável para essa formação e você está apto para realizar auditorias internas. Ô, Sandra, se o dono da empresa quiser fazer o curso de auditor interno, pode? Pode sim, Porque não muita tem. gente tem essa dúvida, só, né, para poder esclarecer aqui para o público, certo? Que o próprio proprietário pode fazer a formação. Qualquer pessoa que Qualquer queira pessoa atuar como da auditor interno. organização. E todas as empresas Qualquer sempre têm pessoa. um experto, né? Que quer. Não, Qualquer pessoa pode fazer o Sim, treinamento. mas uns se é interessam indicado e ter um outros responsável pelo sistema Um de líder, gestão, né? que é chamado de auditor líder, que é quem Isso. vai fazer, estabelecer o programa, fazer cumprir. Muitas vezes, por exemplo, nas empresas que eu trabalhei, eu treinava os próprios auditores internos, eu sou auditora líder, né? Então, eu treinava e eu era responsável pela auditoria, mas qualquer pessoa, Ele se torna um fiscal dentro da empresa. É isso. Um auditor é visto mais ou menos um mais fiscal, né? É dito, Porque ele tem eu que não dar gostaria, uma- eu não gosto muito de fazer essa falo- relação. Eu digo orientador. Mas Eu ele, digo orientador. ele vai ter que Ele estar vai analisar. gerenciando mesmo. Porque ele vai eu tô ter que lhe analisar dizendo. E vai determinar o que pode ser realizado. Deixa eu só esclarecer. Né, Sandra? Não deixa de ser um fiscal, mas por que eu não gosto? Existe um princípio de auditoria, da própria ISO 19011, que o auditor, ele não está ali para encontrar não conformidade. Ele está ali para encontrar conformidade. Pra manter Estamos o todos sistema, no né? mesmo barco. Nós queremos que a empresa tenha procedimentos, tenha um sistema de gestão implementado, principalmente se for ISO 45001, nós estamos falando de vidas que serão preservadas, Isso. entende? Então, eu não gosto muito de dizer assim, o auditor é um fiscal. Não, porque aí a gente acaba tendo um bloqueio e as pessoas olham o auditor, eu vou esconder, eu vou Ficam colocar... preocupadas, sem querer mostrar o processo. E eu vou para colocar análise. a sujeira debaixo do tapete. Aí não dá Não. certo. É o que eu falo para as empresas, Entendeu? para os empresários Não dá para que esconder que a faz- verdade, a realidade que a gente está vendo. Não faz tem a como. gestão de segurança do trabalho. Ele gasta para fazer a segurança do trabalho, mas por uma obrigatoriedade do E-Social, não porque ele gostaria de ter as prevenções. E Mas a se gente- você tiver uma pessoa que mostre que a prevenção tem um iceberg, Então, A e maior- é isso o maior que a custo gente tá vem embaixo, falando, é isso que a né? gente vem falando, para levar a Direto. sério. Não é só as normas, não é só para você manter ali os livros para chegar a uma fiscalização e você ter. É para manter mesmo, para prevenir ter os aquela acidentes cultura- de trabalho na empresa. é ter aquela cultura de que o auditor interno, principalmente, né, ele está ali para contribuir, ele está ali para buscar a continuidade da conformidade. conformidade. Entende? Então, Conformidade é a organização, é a Isso, qualidade o cumprimento de dos todos os procedimentos. produtos e então eu serviços, costumo né? dizer que o auditor interno, ele é um amigo mesmo. Ele está ali para poder preparar a empresa para a auditoria Faz o sorteio. externa. Vamos falar dos nossos E patrocinadores. patrocinadores, Que Que o cartão tempo horário. está acabando e a gente E não... tem um sorteio, né? Ainda tem o sorteio dos livros aqui da Sandra Rocha. Vamos lá, cadê? Vamos falar da Protege Engenharia, projeto e consultoria com o nosso engenheiro Aildo Queiroz. Também está conosco Ícone Consultoria, não poderia faltar, né? Que é a gestão da nossa Patrícia Rodrigues. 999497736. Todas as NRs. A Protifer, Proteção Protifer. e Ferramentas, ali na Coelho Campos 972. Entra no Instagram da Protifer e conheça todos os produtos. Vaneide Neta, Soluções Empresariais é a nossa marca. É a gente aí atuando na saúde ocupacional no estado de Sergipe. Laboclin está conosco ali em Nossa Senhora do Socorro, a clínica que você faz toda a saúde ocupacional dos seus colaboradores. E as donas da SST,
E eu não poderia deixar de falar da S. Rocha Consultoria. Fala né? da S. Você Rocha que Consultoria. quer implantar um sistema de gestão de saúde e segurança de forma prática e objetiva. Não deixe de ler o meu livro, que vai ser lançado dia 10 de março na livraria Escariz do Shopping Jardins. Todo mundo convidado. Vamos Tá lá. todo mundo convidado. Estaremos juntas. E o Instagram para contratar você, Sandra? Os seus É serviços? arroba o Instagram, né? S. Rocha Consultoria. E o meu contato 799-9977-7012. Vamos lá, um Vamos sorteio? sortear um Ué. só, né? Um só, né? Que o outro já foi sorteado aqui. Como é que você quer fazer? Escolha aí um dos Vamos seus, da sua audiência Olha, eu vou do olhar aqui a Instagram. primeira pessoa que entrou, tá? Sandra. Primeira pessoa que entrou. Atevaldo Dias. Olha, Tevaldo. Atevaldo, me procure, tá? Você- 99949-7736. Olha, o livro é E seu. venha viu? adquirir seu ouro. Me procure, você vai adorar, tá? É isso aí. Sandra, esse aqui eu vou sortear para a Vaneide Neto, assim, porque ela tá muito curiosa sobre essa ISO e assim a gente pode estar divulgando também Com junto com os nossos certeza. serviços nas empresas. Eu só tenho a agradecer e dizer que o livro ele é exato, faz jus à capa, tá? É um guia Tá lindo. prático e Tá de objetivo parabéns. para implantar o sistema de gestão de saúde e segurança Tá lindo. do trabalho. Muito profissional. E eu só tenho a agradecer pelo convite, estou à disposição. Muito obrigada. E aí, Vaneide, faça aí as suas últimas considerações. Daqui a pouco eu falo. vai. Nós somos gratas por mais uma oportunidade de estarmos aqui trazendo informação sobre segurança do trabalho para as empresas. E eu sou Vaneide Neto, mentora de negócios, consultora empresarial, e você pode entrar no meu Instagram, que é VN Soluções Empresariais, e conhecer todos os nossos serviços e nos contratar também. Liga para o 9927-1530. E na próxima semana estamos aqui com novidades, viu? Fala aí. HR Saúde, nós estamos com a sala dentro do Hospital dos Rins para servir ainda melhor você e as Olha. suas empresas. Maravilha. E as Olha, eu suas quero empresas? mandar um recado para os estudantes de segurança do trabalho, hein, Sandra? Olha. Próximo dia 29, já estaremos de volta às aulas. Inclusive, Pois é. aqueles alunos que, não somente do IFES, tiverem interesse em entrarem na minha mentoria de SST, é só entrar em contato comigo, tá? 999-49-7736, tá? Os alunos de qualquer curso de segurança do trabalho de Aracaju podem entrar em contato comigo para participar do grupo especial de mentoria de Patrícia Rodrigues. Aí, é isso Gente, aí. fiquem ligados no Instagram, que essa semana tem uma live surpresa de vendas, viu? Você que ainda não implantou o E-Social na sua empresa, saúde e segurança do trabalho, a segurança do trabalho junto É com a isso saúde aí. ocupacional, nós estamos com uma live surpresa daqui para quinta-feira. Pronto, é isso aí. Gente, olha, qualquer coisa estamos à disposição. É só entrar em contato conosco. Comigo, 999-49-7736, para que você possa assim, agendar o seu treinamento nas NRs, qualquer NR, certo? Com os nossos parceiros de ações na área de segurança do trabalho, primeiros socorros, certo? Estamos sempre à sua disposição. Conheça lá as redes sociais da Ícone Consultoria SST, tá? E o site, iconeconsultoriasst.com, tá? Isso Para vocês mesmo. acompanharem as novidades aí no site. Março vem aí, mês da mulher. Isso Muitas mesmo. novidades. Muitas novidades no mês da mulher. Gente, olha, um grande abraço a todos vocês. O Sandra. programa Gerenciando Riscos fica por aqui. Sandra, muito obrigada. Gratidão. Eu que Muito agradeço. De coração. Deus Estou te à disposição. abençoe. As donas da SST sempre É com isso aí. você. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau.